Fala engenheiro, tudo bem com você? Vamos para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre a qualidade das estruturas de concreto. Quais são os fatores que determinam se uma estrutura foi executada com qualidade? Será que basta a gente contratar o melhor escritório de projeto de estrutura do Brasil para que essa estrutura no final seja de qualidade? E por que devemos executar a estrutura com excelência? Então vamos responder todas as questões depois da vinheta. E para você que chegou agora, meu nome é Rogério Sato e nesse canal eu falo sobre a execução das estruturas de concreto armado do setor predial. Então já se inscreve aqui no meu canal e compartilhe com seus amigos, engenheiros e estudantes de engenharia civil, que assim você me ajuda a disseminar o conhecimento da construção das estruturas de concreto. Antes de ir diretamente ao assunto da qualidade das estruturas, vamos fazer uma analogia com uma camiseta. Você consegue me dizer quais são os quesitos que fazem com que uma camiseta seja de qualidade? Será que tem a ver com a marca ou com o preço? Ou será que é por causa da qualidade do tecido, de uma boa costura, se a estampa está torta? E se ela encolher ou desbotar depois de lavar? Ou quanto tempo deve durar uma camiseta? Acredito que conseguimos definir os critérios de uma boa camiseta. Dá uma olhada nessa camiseta, que ainda por cima ela é bem resistente. Pois bem, a estrutura de concreto também tem suas atribuições e critérios que nos indicam se foi executada com qualidade. E é unânime afirmar que é importante executar uma estrutura de concreto com qualidade. Qual engenheiro vai afirmar o contrário? Ô, Jairo, eu discordo de você, cara. Eu acho que a estrutura pode ser mal feita, sim, mesmo porque depois vem o revestimento, esconde tudo aí. Sem condições, né? Se você declarar uma coisa dessa para o dono da construtora, pode ter certeza que ele vai te mandar imediatamente para aquele lugar. Sai de dentro, sai, então sai daqui, senão te quebra, seu desgraçado, vagabundo. A estrutura que você vê aí na sua obra nada mais é do que o resultado de todo o processo de montagem de formas, dos escoramentos, do posicionamento das armaduras e da própria concretagem. No momento após a desforma já é possível identificar tanto os acertos como os erros do processo de concretagem, onde os erros devem ser identificados para saber qual a real origem, se o problema foi da forma, ou do escoramento, ou do travamento, ou da mão de obra. Enfim, é importante saber identificar a origem e corrigir para que não aconteça no próximo pavimento. Você conhece um conceito de qualidade chamado melhoria contínua? Se não conhece, procure aí no Google. Na construção de edifícios, para cada pavimento concretado, podemos e devemos aplicar o conceito de melhoria contínua para melhorar os serviços, os processos e, enfim, melhorar o produto final, que é a própria estrutura. Aliás, todas as teorias de qualidade e de produtividade são totalmente aplicáveis na execução das estruturas, mas isso é um tema para um outro vídeo. Então, quais são os critérios de avaliação para determinar se uma estrutura apresenta qualidade? É necessário atender três quesitos básicos. O primeiro é o que chamamos de qualidade geométrica da estrutura, ou seja, as medidas dos elementos estruturais, que são os pilares, as vigas e as lajes, deve estar com as medidas que são o comprimento, a largura, a altura, exatamente iguais ao do projeto de estrutura, salvo uma tolerância de erros previamente estabelecidas com a equipe de campo. Essa tolerância de erro se deve ao próprio material que molda a estrutura, ou seja, o material que compõe a forma tem a sua variação na própria natureza. Então, antes de iniciar a execução da estrutura, precisamos estabelecer com todos os membros da equipe qual será essa variação de erros que podem ser cometidos. Essa tolerância serve para combinar a aceitabilidade do produto ou do serviço. Então, quanto que podemos errar? 2 centímetros, 1 centímetro, meio centímetro? Isso precisa ser estabelecido. Para se ter uma ideia de uma situação real, quando pretendemos alcançar a excelência da estrutura, geralmente adotamos uma tolerância de 3 milímetros, para mais ou para menos. E aí, o que você achou dessa tolerância? Você achou muito? Achou pouco? Comenta aqui o que você achou a respeito dessa tolerância. Mais
Mais ou menos. A intenção dessa tolerância, além de atender às normas vigentes, é tirar toda a subjetividade das pessoas e passar para a situação objetiva de todos. Então o critério vale para todos da equipe, do ajudante ao dono da empresa, passando pelos carpinteiros, encarregados, mestre, estagiário, engenheiro. O que é certo para um é certo para todos. E vice-versa, o que é errado para um é errado para todos também. Então, ao medir a peça concretada e comparar com a medida do projeto de estrutura, considerando essa tolerância, conseguimos determinar se o primeiro quesito da qualidade geométrica da estrutura foi atendida. O segundo quesito é o que eu chamo dos 5 elementos fundamentais, que são locação, prumo, alinhamento, nivelamento e esquadro. Por exemplo, um pilar, além das medidas corretas que vimos no primeiro quesito, ainda tem que estar no prumo, alinhado, nivelado, no esquadro e principalmente na locação exata do projeto. A viga, a mesma coisa, tem que estar no seu prumo, alinhamento, nivelamento, no esquadro e na locação exata. As lajes têm que ter a espessura correta e ainda o nivelamento correto, o esquadro, a locação. Por acaso você aceita um serviço de alvenaria fora do prumo? Fora da locação, sem alinhamento, fora do esquadro? O serviço de estrutura também deve ser analisado todos esses elementos. Esses elementos fundamentais geralmente são retratados nas próximas etapas da construção. Quando vem a alvenaria, encontra com a estrutura, nos revestimentos, na execução da fachada. Todos os erros e acertos são retratados nas atividades subsequentes ao da estrutura. Vamos imaginar uma estrutura mal executada? Ela se torna um grande problema para essas atividades. Imagina um dente de 2 centímetros que se forma entre a viga e a alvenaria. E aí você vai ver o revestimento previsto é gesso liso. E aí, como que faz? Ou a laje ficou mais baixa e você precisa fazer um engrossamento no contrapiso, que vai consumir mais material, vai sobrecarregar a estrutura. A fachada do edifício geralmente está previsto no orçamento um revestimento de 3 centímetros de cima a baixo. E por conta do desaprumo da fachada, você precisa fazer um engrossamento de 10, 15 centímetros e por aí vai. É muito desperdício de tempo, de energia, de dinheiro para tentar consertar tudo isso aí. Vamos para o terceiro e último quesito que eu chamo de qualidade do desempenho da estrutura. Isso significa que todos os elementos estruturais do concreto devem estar íntegros em sua totalidade, ou seja, não pode haver falhas de concretagem, bicheiras, não pode haver vazamento de pasta de concreto causado pelas aberturas das formas ou por falhas e travamentos. Então a forma tem que ser estanque, ou seja, não pode ter aberturas, não pode ter frestas. Já imaginou aquela forma do bolo da vovó com um buraco? Como vai ficar esse bolo? Não vai virar um bolo, né? Porque vai ficar tudo queimado lá dentro do forno. Outro ponto são as emendas de concretagem. Geralmente são 2 emendas para cada pavimento, uma no pé do pilar e a outra emenda que acontece no pilar mesmo, só que na altura do fundo de viga. Dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz, onde eu explico sobre as fases de concretagem da estrutura e vocês vão entender melhor essa questão das emendas. Outro ponto que afeta o desempenho das estruturas são as armaduras, que devem respeitar a sua posição e o seu cobrimento, que está indicando no projeto de estrutura. Então, com esses 3 quesitos atendidos, o da qualidade geométrica, dos 5 elementos e da integridade, a sua estrutura pode receber o selo de qualidade estrutural. Lembrando que esses 3 quesitos valem para o concreto revestido, pois para o concreto aparente ainda temos mais um quarto quesito, que é a textura superficial. Dá uma olhada nesse vídeo que eu falo sobre o concreto aparente. Resumindo, executar a estrutura com qualidade é fundamental para a saúde da estrutura, que chamamos de desempenho da estrutura, que é a capacidade da estrutura funcionar exatamente conforme foi concebido no projeto de estrutura. E outro ponto muito importante é a saúde do custo, que chamamos de sustentabilidade econômica da construção da estrutura, ou seja, a capacidade de executar a estrutura dentro do orçamento previsto. E também evitar todo e qualquer tipo de retrabalho ou ações corretivas que custem material, tempo, energia e mão de obra. Por isso que ao executar uma estrutura com qualidade, ela vai trazer sim economia e paz para a sua obra.
Então, Jairo, já entendemos que executar a estrutura com qualidade é primordial e só traz benefícios para a própria construtora. A questão é como fazer com que minha equipe consiga fazer com todo esse critério de qualidade. Pois é, aí que está o X da questão, o como fazer. O como fazer está relacionado a uma série de fatores e principalmente ao processo executivo. Mas para isso eu preciso de muito mais tempo para te explicar esse tal como ou esse tal processo. Então vou deixar esse tema para um outro vídeo. Ah, já ia me esquecendo, tem uma empresa nova aí no mercado que presta serviços de consultoria para execução das estruturas de concreto armado, concreto aparente, projetos de produção de formas de madeira, dá toda uma assessoria na obra. É uma empresa muito boa que eu recomendo muito. Essa empresa se chama Estrutura Takayama. Procure aí nas redes sociais, ela dá todo o suporte necessário para ajudar na execução da sua estrutura, seja na definição do sistema construtivo, na definição do sistema de formas, no treinamento da mão de obra, integração entre fornecedores, empreiteiros e o departamento de engenharia. Então pode entrar em contato com eles, que eu tenho certeza que eles são muito bons. Eles vão encurtar esse caminho entre o projeto e a realização da estrutura e ainda vão trazer muita eficiência e economia para a sua obra. Eu vou encerrar por aqui. Qualquer coisa me procure aí nas redes sociais. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.